sobre as formas de governo no TGE Contemporâneo, livro do Elcio de Abreu. Sobre as formas de governo eu escrevi assim: as formas de governo, lógico, né? Meu comentário, mas comentando o livro do autor Elcio de Abreu. As formas de governos podem ser variadas, inclusive mistas, aí é uma observação minha, determinando segundo o autor como se dará a escolha de quem exercerá o governo e como ocorrerá a transmissão sucessiva das responsabilidades de atuação do governante. Primeiro ele vai falar da forma de governo, que podem ser variadas, inclusive mistas. Uma observação da minha parte: o mistas não estava lá no documento, que eu achei de certa forma incompleta essa informação, por isso eu agreguei. E aí vamos para as formas específicas agora em detalhe. Nós vamos ter algumas bem conhecidas, outras nem tanto, inclusive com algumas curiosidades bem interessantes. Monarquia, em síntese, significa governo de uma só pessoa, podendo ser chamado rei ou imperador, que exerce a função de chefe de Estado, que impõe suas decisões de caráter executivo a todo o povo e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação. E aí, no caso de abdicação, abandono do poder. As características da monarquia, que aí vai destoar mesmo brabamente, como diria Raul Seixas, vai ser brabamente das características de outras formas de governo, por exemplo, da república, por exemplo. Vitalicidade, seria responsável enquanto estiver vivo. Hereditariedade, transmitido por herança. E, curiosamente aqui eu não sabia, irresponsabilidade. O monarca não é responsável por seus atos. Que loucura, hein? Irresponsabilidade, é curioso isso, eu não sabia. Isso aí é documento, tá? Podemos ver esse tipo de monarquia exercido, aí observação minha, na Coreia do Norte, e aí eu vou falar da monarquia mista, né? Na Coreia do Norte, em que é passada por herança, tem qualidade vitalícia e sem responsabilidades. Então, continua sem responsabilidades, tem questão vitalícia. É uma monarquia socialista, né? Ou um despotismo monárquico socialista. Eu descobri que existe até monarquia presidencialista, então, para ter algo misto, as pessoas acham que as coisas são como elas imaginam, tipo estáticos ou totalmente puros, assim, e mal sabem que essas formas de governo, elas podem ser, na maioria das vezes, elas são mistas, né? Até mesmo no Brasil, no seu presidencialismo de coalizão, já tem algum tipo de nuance ali, ou mescla, vamos dizer. Boa noite aí, cara. Boa noite, Mago. Um abraço aí, cara. Deveríamos observar também a contradição dos que se opõem à propriedade privada, pois, sendo o filho do rei, uma observação totalmente minha, estou refletindo a respeito do sujeito como um próprio Estado, e ele sendo a própria pessoa, ela é um Estado, né? Ela é o seu governo, ela tem suas leis internas que aprende do convívio e das coisas e da academia. Ela gera um tipo um tipo natural de julgamento, mas um tipo também aprendido, um tipo positivo. Ela tem o corpo que é o seu território, e ela comanda segundo suas leis, e ao mesmo tempo ela governa o seu corpo de acordo com as suas vontades, ou seja, ela deixa entrar ou sair. Então, assim, ela é uma célula, por exemplo, do próprio Estado. Por isso que, se podemos admitir que a família é a célula do Estado, o indivíduo também é essa. Isso serve para a teoria do embrião também. Mas esse cara é contra a propriedade privada, mas se ele tem um filho, acho que esse raciocínio é um pouco errado, mas eu coloquei aqui. Depois, sendo filho do rei, e a herança desse rei é a sua propriedade privada, que é mantida, só isso bastaria para chegarmos à conclusão desse tipo de governo despótico e autocrata. Aí é uma contradição, né? Eles, ao mesmo tempo que eles exigem o fim da propriedade privada, eles mantêm um governo sem responsabilidades, com uso de autoridade como sua própria propriedade. Então, isso levaria a uma espécie de contradição também. Da mesma forma que aquele que cria um SUS ou
ou algum órgão do governo feito para beneficiar a população e, lógico, feito com o próprio recurso do povo. Então o governo mesmo não é bom por isso, né? Ele só está retornando à população o que já é dela, mas quando ele faz isso e ele mesmo não usa, né, não usufrui desse benefício que propõe ao povo, quer dizer que o benefício não é um benefício apropriado, sabe? Então é coisa de charlatão, e no Brasil é muito comum isso. E aí, passando essa parte aqui, os 3 tipos de monarquia podem ser observados: a mista, é a observação minha, e o que eu agreguei também, quando a monarquia é absolutista, maquiada de democrática, mantendo de fachada algo com índice social ou socialista. Ela preserva a autoridade do autocrata em efetividade e mantém o discurso democrático como propaganda. Aí tem a monarquia tradicional, monarquia absolutista, que assegura o poder político ilimitado à monarquia. Tem aquela também da esclarecida e tal. E aí tem uma aqui que eu tenho que dar uma pausa, peraí. Monarquia atualizada ou constitucional, né? Na qual o monarca encontra limitações ao exercício do seu poder com base na Constituição do Estado. E aí agora para a República geralmente é uma forma de governo norteada pela vontade popular, condutora da coisa pública, modelo observado por Cícero, de acordo com as 3 condições fundamentais: multitude, número razoável de pessoas na República; comunidade, compartilho bem comum; e consenso do direito, consensus iuris. E aí outras características abarcam eletividade, representantes escolhidos por eleição, essa lembrando é a República, hein? Temporalidade dos mandatos, tempo determinado, e responsabilidade. Estou lembrando, fazendo uma comparação assim com os reis. Os reis não tinham responsabilidade, era um cargo como se fosse, era um cargo genético, né? Não tinha, a temporalidade era vitalícia, né? Só com a morte ou abdicação, e não era por eleição, né? Antigamente era por poder divino, né? Muito lá atrás que herdou isso daí, né? Na Idade Média pelo poder divino, e nos primórdios o próprio xamã era o rei, né? A autoridade suprema. Isso que veio se diluindo. Os sistemas de governo agora, eu acho assim, vai começar a complicar. Sistemas de governo, órgãos com função de caráter legislativo e executivo, são observados para o melhor desempenho do governo. Os sistemas de governo destacam-se historicamente o parlamentarismo, originário da Inglaterra. Nesse sistema de governo, a função executiva está dividida entre 2 chefias: chefe de Estado e chefe de governo. Chefia de Estado, governar, representar um país nas múltiplas complexas relações de ordem interna e externa. Chefe de governo trata de dar desenvolvimento à administração interna do Estado. Brasil é uma república presidencialista, porque o chefe de Estado é eletivo, temporário, responsável, presidencialista, porque ambas funções de chefe de governo e chefe de Estado são exercidas pelo presidente. Por exemplo, uma observação: na monarquia parlamentarista, o chefe de Estado é monarca, o rei. Já em uma república parlamentarista, a chefia do Estado é exercida por um presidente da república, aí já a república parlamentarista, não presidencialista. Então, o chefia do Estado é o presidente da República. Na República Parlamentarista, agora já vai, República Parlamentarista é uma pergunta, né? Teríamos um presidente como representante de Estado? Aí depois eu fui conferir no exterior, né? Toda vez que fala representante de Estado é mais um embaixador também, só ele cumpre esse papel de embaixador de Estado no exterior. O chefe de governo é mais a questões internas. É isso mesmo? Respondendo a isso, numa república parlamentarista, o presidente não possui amplas atribuições executivas, pois o primeiro-ministro é quem centraliza essas atribuições. Na república parlamentarista, né? Não presidencialista, não dá para confundir isso. Na parlamentarista, então, as coisas do Estado, porque está bem longe da nossa. Acho que o Brasil teve, antes da ditadura militar, o Goulart lá teve um período de parlamentarismo, mas não foi para frente não. E aí assim como na monarquia,
na questão do Estado, o presidente seria o rosto, na questão interna, o primeiro-ministro na República parlamentarista, não presidencialista. No parlamentarismo, por sua vez, a função legislativa é exercida pelo parlamento, que tem a responsabilidade de elaboração das leis ordenadoras da sociedade e norte das políticas públicas que deverão ser executadas pela chefia do governo. Assim, o chefe de governo, no parlamentarismo, sem o chefe de governo, fica vinculado em seus atos a executar as determinações expressas na lei. Além disso, ele não é detentor de mandato fixo, exercendo suas funções enquanto contar com respaldo e apoio e a confiança do parlamento para desenvolver suas atribuições. E aí vem o presidencialismo com muitas coisas curiosas, igual seu surgimento, que parece que é uma coisa antiga, mas é bem novo. Surgiu nos Estados Unidos durante a elaboração da Constituição de 1787. Esse sistema político foi a solução encontrada para fortalecer os laços e estreitar as relações das 13 colônias recém-independentes. No presidencialismo, a função executiva era exercida do modo unipessoal. A chefia do Estado e a chefia do governo são exercidos pela mesma pessoa, no caso o presidente. No Brasil, coisa diferente da monarquia, do parlamentarismo. No Brasil, o presidencialismo foi estabelecido de fato na Constituição de 1891, inspirada na Constituição dos Estados Unidos. O presidente da República é considerado o chefe máximo do Poder Executivo e é eleito por 4 anos, com possibilidades de uma reeleição. Ele é responsável pela escolha de ministros, ajudantes, auxiliares, em seu mandato de 4 anos. No Brasil, esse sistema é chamado de presidencialismo de coalizão. E aí um detalhe curioso: o conceito pode ser descrito como uma combinação do presidencialismo e federalismo. O presidencialismo, federalismo e o governo por coalizão multipartidária. É fundamental para esse sistema que o presidente tenha apoio do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Assim, o presidente precisa obter uma base de apoio parlamentar. Isso justifica o acordão, com o Centrão. Então, mais uma coisa para os analfabetos aí da política brasileira aí, que não estudaram teoria geral do Estado, que o nosso presidencialismo é de coalizão, e aí fica bem explícito aqui que ele precisa do apoio do Congresso Nacional, das câmaras, pelo menos da maioria, Sim, o presidente precisa obter uma base de apoio parlamentar para ter sucesso em suas ações. Caso o partido do presidente não tenha a maioria parlamentar, é necessário que o governo estabeleça uma aliança política com outros partidos políticos para garantir esse apoio no legislativo. Então fica claro aí a importância do apoio do legislativo, que é feito e é característica do presidencialismo de coalizão. Coisa que os imbecis não sabem disso. Eles falam desse acordo com o Centrão sem saber que o nosso presidencialismo ele tem essa característica de ser de coalizão. Isso ajuda bastante a compreensão política. E a observação é uma monarquia presidencialista. Que loucura, monarquia presidencialista. O monarca tem restritas atribuições quando a manutenção da unidade nacional, cabendo ao presidente a gestão político-administrativa do Estado. Aí eu fiquei imaginando, não seria do governo, porque se ele faz o papel do Estado, o presidente faria o papel do governo, mas tudo bem. Parece que o monarca faria apoio internacional, enquanto o presidente cumpre o papel administrativo do governo. Eu acho que aqui ele errou, mas tudo bem. Na lógica seria o governo, mas vamos deixar que seja o Estado. No presidencialismo, a função legislativa é desempenhada pelo Congresso Nacional e é o responsável pela feitura das leis, pela fiscalização do desempenho político e administrativo do presidente. Seja apontado que a responsabilização política e administrativa do presidente cabe ao Congresso Nacional, que será averiguada em um processo de impedimento próprio, denominado impeachment, caso as coisas percam o controle. Então, assim, daí a importância entre os 3 poderes. Já diria Montesquieu que o Congresso é o maior deles, no espírito das leis. Mas aí fica um forte abraço e até mais.